Apocalipse capítulo 7, versículos 1, 2, 3 e 4. Esse número que aparece aqui em Apocalipse é o número simbólico. Normalmente, para você entender um versículo, você tem que entender o contexto do versículo. E nos versos anteriores apresenta o seguinte: 4 anjos nos 4 cantos da terra. São 4 pontos cardeais. Eles estão segurando os ventos. Isso significa que Deus está protegendo a humanidade, protegendo a terra. E no verso 3 diz assim, o 2 e o 3 fala assim, que enquanto Deus segurava os ventos, apareceu um outro anjo do nascente do sol, ele trazia o selo de Deus na mão. E o objetivo dele era selar as pessoas. E no verso 4, o profeta recebe na visão a mensagem que o número dos selados foi o número de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Se você ler na sequência, você vai ver que a Bíblia menciona algumas dessas tribos. Antes de Cristo, Deus tinha um povo como sendo o seu povo. Era o povo de Israel. Israel era o nome de um homem que antes se chamava Jacó. Era neto de Abraão. E Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo assim: eu farei de você uma grande nação. E essa promessa se cumpriu através do neto dele, que era o Jacó, que se converteu e passou a se chamar Israel. Israel casou, teve 12 filhos. Dos 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel. E então esses 12 filhos de Israel, que formam as 12 tribos, eles dão origem a um país que se chama Israel. Então essas tribos se multiplicaram, eles cresceram, se multiplicaram e tudo mais. Só que nos dias de hoje, já não se sabe mais onde estão essas tribos. Quando você vai para Ezequiel 48, quando você vai para Gênesis 49, para Números capítulo 2, e você compara a lista das 12 tribos de Israel com a lista que aparece em Apocalipse 7, você vai ver que não é a mesma lista. Tem uma diferença das tribos que aparecem lá em Ezequiel, lá em Gênesis, com essa lista que aparece aqui em Apocalipse capítulo 7. E quem é o povo de Deus? Seria somente israelitas? Ele mesmo citou Gálatas e citou também Colossenses. Mas eu poderia citar João, capítulo 1, versos 10, 11 e 12, que diz assim, que Jesus veio para o seu povo, para Israel, mas o seu povo não o recebeu, rejeitou Jesus. Então a Bíblia fala assim: porém todos quantos aceitam a Cristo são feitos filhos de Deus. Então você e eu podemos ser israelitas espirituais. E nesse caso, em Apocalipse capítulo 7, quando fala dos 144 mil e 12 mil de cada tribo, está usando uma linguagem apocalíptica, figurativa, simbólica, para se referir ao Israel espiritual, ao povo de Deus, que envolve israelitas, brasileiros, argentinos, peruanos, bolivianos, americanos, pessoas de todas as tribos e de todas as raças. A Bíblia está dividida em 5 partes: história, poesia, profecia, evangelho e cartas. A profecia é a parte mais difícil da Bíblia. E tem 2 livros proféticos que são mais difíceis ainda: Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo. O Apocalipse, 95% dele não se entende como se lê, porque ele foi escrito numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa. E em Apocalipse, a palavra mulher significa igreja ou movimento religioso. Então Apocalipse 12 fala de uma mulher, Apocalipse 17 fala de outra mulher e Apocalipse 14 fala de mulheres. Os 144 mil são pessoas que são fiéis a Deus e que não se contaminaram com igreja. A Bíblia fala que haverão 2 uniões. Existe a união do povo de Deus e a união dos ímpios, dos que não servem a Deus. A união do povo de Deus está em João capítulo 10, de 14 a 16. E a união daqueles que não servem a Deus está em Apocalipse 16, versos 13, 14 e 15. Então, no fim dos tempos, quando chegar próxima volta de Jesus, os que não servem a Deus vão se unir. Inclusive, igrejas que não seguem a Bíblia vão se unir. Haverá uma união também de política e religião. E essa união, fora da Bíblia, vai levar muitas pessoas a abandonarem a Bíblia para seguir esses conceitos, essas filosofias. Pessoas que fazem parte dos 144 mil são aqueles que são fiéis aos princípios bíblicos e que não se unem com essas igrejas falsas, enganosas, porque tem igreja que usa a Bíblia, usa as pessoas, usa a fé das pessoas para ganharem dinheiro e se promoverem politicamente. E nos últimos dias, essas igrejas, esses movimentos vão se unir. São essas mulheres mencionadas aí. São esses movimentos religiosos. 144 mil não se contaminam com essas coisas. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Número 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi
era como de arpistas quando tangem a sua harpa. E o verso 3, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Número 4, são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Os 144.000 é um número simbólico. Ele representa o povo de Deus. Apocalipse 7, verso 9 diz assim: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. A linguagem do verso 9 é a mesma linguagem de Apocalipse 14, verso 1. Tanto a grande multidão quanto os 144.000 estarão em pé diante do Cordeiro, diante do trono de Deus. Os salvos, as pessoas que irão para o céu, que terão a vida eterna, não serão apenas os 144.000. A Bíblia menciona uma grande multidão de salvos. Alguns dizem que só irão para o céu os 144.000. O que a Bíblia diz em Apocalipse 7, verso 9, é que os salvos são apresentados como uma grande multidão. Dessa grande multidão se destaca um grupo que a Bíblia chama de 144.000, que são os fiéis, os servos de Deus fiéis, que estarão vivos na volta de Jesus. Somente que quando Cristo voltar, haverá um grupo de pessoas vivas e fiéis. Essas pessoas vivas e fiéis, a Bíblia chama de 144.000, que pode ser mais do que esse número e pode ser menos que esse número. É um número figurativo. A Bíblia diz que são pessoas fiéis. Se você olhar o capítulo 14, verso 12, porque o capítulo 14 começa falando dos 144.000, depois fala de 3 mensagens angélicas, e no final, verso 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, a fidelidade dos 144.000 está relacionada à obediência aos 10 mandamentos. Os 144.000 são obedientes aos 10 mandamentos. E para você que nunca leu os 10 mandamentos, eu lhe convido a ler depois Êxodo capítulo 20, e você vai ter ali os 10 mandamentos. A Bíblia fala assim que eles são virgens, não se contaminaram com mulheres e são virgens. Isso mostra pureza espiritual. Isso mostra que aqueles que farão parte, que estarão vivos na volta de Cristo, são pessoas que se preservaram e que permaneceram firmes na fé, apesar da tribulação, apesar da perseguição, apesar da angústia, apesar de tudo que eles vão passar, eles conseguiram se manter fiéis e puros aos princípios da palavra de Deus. Eles são seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. A Bíblia destaca que esse grupo segue Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, a importância de ser fiel aos 10 mandamentos e seguir o Cordeiro é justamente destacada aqui. E no verso 12 que a gente leu, 14, verso 12, deixa isso muito claro. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Tem que ser obediente aos mandamentos e tem que aceitar Jesus no coração. Se você hoje decidir ter o caráter desse grupo na sua vida, vivo ou morto, você vai estar em Cristo. Ou seja, você vai estar com a salvação garantida. Se você morrer antes de Cristo voltar, mas viver uma vida desse jeito, quando Cristo voltar, Ele vai ressuscitar você. E se você estiver vivo e seguindo esses princípios, quando Jesus voltar, Ele vai transformar você e você vai ser levado para o céu. Se você vai fazer parte dos 144.000 ou da grande multidão, isso não é o mais importante. O mais importante é estar no céu. O mais importante é morar no reino de Deus. O que Deus espera de você e de mim é fidelidade, obediência aos mandamentos e ter Jesus no coração. Estou em Apocalipse 14, final do verso 4. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E o verso 5. E não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Não se achou mentira. Significa que esse grupo, chamado de 144.000, são pessoas verdadeiras. São pessoas que seguem as verdades bíblicas. Não significa que essas pessoas sejam perfeitas. Em algum momento da vida, elas talvez contaram alguma mentira. Em algum momento da vida, podem ter cometido pecados. Mas essas pessoas foram humildes para se ajoelharem, para confessarem os pecados, para pedir perdão. É isso que Deus espera. É isso que Deus quer de nós. Deus não chama os perfeitos. Primeiro porque não existem pessoas perfeitas. Deus não chama as pessoas santas
Até porque você e eu não somos santos. Deus chama pecadores. Você e eu somos pecadores. Então Deus está chamando você e eu para vivermos uma vida espiritual diferente a partir de hoje. Quando o Apocalipse mostra Deus segurando os ventos através dos anjos, Ele segura os ventos. É Deus quem conduz as coisas, Ele que dirige tudo. Quem manda nesse mundo não são os homens, não são os políticos, não são os religiosos, não é Satanás. Quem manda nesse mundo é Deus, Ele que dirige. Por isso que Ele está segurando os ventos. E sabe por que Deus está segurando os ventos? Para esperar sua decisão. Porque quando Deus soltar os ventos, cairão as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. Deus está dando tempo para você se arrepender, para você se entregar, dando tempo para você tomar uma decisão. E no verso 2 e verso 3, aí sim, aparece o anjo, e esse anjo traz o selo de Deus. O selo que Deus quer colocar na fronte, na testa. Deus quer que você entenda as coisas. Deus não quer que você aceite pela emoção apenas. Deus quer que você entenda. O selo de Deus é colocado na testa, no entendimento, na razão. E é isso que aparece no capítulo 7. Deus quer marcar os 144 mil, aqueles que vão permanecer firmes até o fim. Em João capítulo 10, verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Então veja, a palavra ovelhas aqui significa filhos. E a palavra aprisco significa o lugar onde os filhos de Deus se reúnem, o templo, a igreja. E Deus está dizendo assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Esse aprisco é o lugar que as ovelhas se reúnem. O que importa é que as pessoas que creem no mesmo Deus, que têm a mesma fé, possam se reunir, congregar para louvar a Deus, para adorar a Deus e para conhecer melhor a palavra de Deus. Quando Jesus esteve na terra, ele também frequentava o templo, dando-nos o exemplo de que nós precisamos frequentar o templo. Agora, não significa que somente quem está na igreja física é que será salvo. Muitas pessoas que nunca foram a uma igreja serão salvas também. Agora, é claro, quando Jesus voltar, os fiéis que já morreram irão ressuscitar e, obviamente, estarão junto com os 144 mil. Mas essa expressão bíblica, 144 mil, se refere a um grupo de pessoas vivas e fiéis a Deus quando Jesus voltar. O que Deus considera é a partir do momento que você conheceu a verdade da Bíblia, as verdades bíblicas, a partir daí Deus passa a considerar a sua vida espiritual. Ou seja, de acordo com Atos 17, versículos 30, 31 e Atos 16 também, você encontra o seguinte: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Você pode ter sido batizado em qualquer igreja, qualquer movimento, só que quando você conhece a verdade bíblica, a partir daí Deus passa a considerar. Inclusive tem gente que entra na igreja, aceita Jesus, depois a pessoa tem uma dificuldade, acaba abandonando a fé e fica um tempo fora, tentando ser feliz, e descobre que não é assim, ela retorna para a igreja, também não impede a pessoa de ser salva e também de fazer parte dos 144 mil. O que a Bíblia está mencionando com a frase não se contaminaram com mulheres, está se referindo ao fato de que a pessoa é fiel a Deus e quando chegar o momento do ecumenismo, em que as igrejas falsas irão se unir juntamente com o Estado, então aí sim essas pessoas precisam se manter fiéis aos princípios que elas conheceram. Essas mulheres representam justamente as igrejas unificadas, que não é da vontade de Deus, porque existem dois ecumenismos: o de Deus e o do diabo. O de Deus é Jesus reunindo as suas ovelhas. O do diabo é o inimigo movimentando um grupo de pessoas rebeldes, transgressoras, que usam a igreja, a Bíblia e a fé com outros objetivos. O 144 mil é um grupo que vai passar pelas maiores provas, pelas maiores tribulações, pelas mais terríveis perseguições. Então esse grupo vai ser muito provado, vai passar pelos problemas mais terríveis da história cristã no final dos tempos. Então esse grupo, ao passar por isso, eles terão 3 privilégios. Primeiro privilégio, eles vão cantar uma música que ninguém mais vai cantar. Porque a música que eles vão cantar, a letra é dessa experiência que eles passaram. E como só eles vão passar, só eles poderão cantar. Segundo privilégio, esse grupo é um grupo que vai estar vivo na volta de Jesus. E terceiro privilégio, eles vão, ao chegar no céu, serem apresentados como primícias, como um troféu. Jesus vai mostrar o seguinte: está vendo essas pessoas? Elas foram fiéis a toda prova,
até o final e não negaram a fé. Pessoas que nunca conheceram os 10 mandamentos, mas foram fiéis na luz que tinham, elas também serão salvas. Agora, os 144 mil é o grupo de pessoas fiéis vivas na volta de Cristo. Então, esse grupo especialmente é um grupo que terá recebido todo o conhecimento da palavra de Deus, toda a luz, inclusive sobre o selamento. Pessoas que nunca estiveram em contato com pastor, nem com nada, mas foram pessoas fiéis nos princípios que conheceram. E Deus é justo e é fiel para julgar cada caso. Esse grupo mencionado, com certeza, é um grupo que guarda os 10 mandamentos. Os salvos de todas as eras, de todos os tempos, desde Abel, o primeiro justo, que a gente pode destacar assim, sem contar Adão e Eva, até a última pessoa fiel que morrer antes da volta de Cristo, esse grupo fará parte da grande multidão dos salvos. E os que estiverem vivos e fiéis farão parte dos 144 mil. Tanto os 144 mil quanto a grande multidão, ambos irão para o céu. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Bondoso Deus, muito obrigado, porque hoje foi uma grande bênção saber que o Senhor, através do Espírito Santo, nos iluminou, nos dirigiu, abençoou cada internauta. E se alguém estiver passando por alguma tribulação, um problema de saúde, um problema espiritual ou na família, nós oramos por essa pessoa. Quando Jesus voltar, ou entre os 144 mil, ou na grande multidão, o que mais importa é estarmos preparados e suficientemente em condições de sermos levados para o reino dos céus. Esse é o nosso desejo e nós te louvamos por esta salvação em nome de Jesus.